Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Carlos de Sociologia da plataforma Gonçalves Dias e na aula de hoje a gente vai tratar de um assunto que é escolas antropológicas, só que é a parte 2, ou seja, a continuação da aula anterior de escolas antropológicas, que era a primeira parte. Com essa aula aqui a gente vai encerrar a parte relacionada às teorias antropológicas, ou seja, as teorias que versam sobre a cultura humana a partir do século XX. E na aula de hoje a gente dividiu em 4 tópicos. Então, olha só, presta atenção, acompanha comigo. Escola estruturalista. Depois, o culturalismo norte-americano. Terceiro tópico, a antropologia interpretativa, também chamada de hermenêutica. Relaxa que daqui a pouco eu vou te explicar o que é. E por último, a chamada antropologia pós-moderna. Então, a gente vai ter uma aula dividida em 4 momentos. Como é uma aula cheia de teóricos, de teorias e de conceitos, eu já vou te dar um conselho logo agora. Pega aí teu caderno, pega a tua caneta para fazer as anotações das dicas que eu vou te passar nessa aula de hoje. Combinado? Então vamos lá, vamos começar com a primeira parte da aula, que é sobre a escola estruturalista. Presta atenção na dica. A palavra estruturalista tem no seu radical a palavra estrutura. Então, o foco dessa corrente é a análise de quê? Das estruturas que compõem a cultura, ou dos elementos estruturantes, ou elementos estruturais que fazem parte das culturas humanas. Então, o foco vai ser isso, por isso o nome é escola estruturalista. Olha só, acompanha aqui comigo. Os antropólogos que integram essa corrente, chamada de escola estruturalista, buscam identificar, atenção, as regras estruturantes da cultura que estão presentes na mente humana. Ou seja, lembra que a cultura, antes da gente explicar, ela é uma construção humana. A cultura é uma atividade eminentemente humana, é aquilo que, inclusive, nos diferencia dos outros seres viventes, dos outros animais, certo? Então, a cultura é algo relacionado à produção, à criação humana. Sendo assim, a mente humana elabora os significados, os sentidos daquilo que existe culturalmente, certinho? E aí, dentre esses elementos, existem aqueles que a gente considera que são estruturantes, que compõem a estrutura do que a gente denomina cultura. É exatamente esse o foco da escola estruturalista. Mas vamos lá, vamos adiante. Seus estudos, os estudos estruturalistas, se atêm à construção dos significados dentro de uma cultura, um processo que envolve inter-relações entre diferentes elementos ligados à linguagem, sistemas de signos e também ao imaginário dos indivíduos. Por isso que a mente humana é um critério importante para a gente entender essa perspectiva. Imaginário, atribuição de sentidos, de significados, tudo isso é um processo que vem exatamente da racionalidade, ou seja, da mente humana. Mas afinal de contas, o que são esses elementos estruturantes? O que a gente pode citar como parte integrante da estrutura, que é a cultura? São 4 elementos, tá? Vou devagar para você anotar. 4 elementos. Primeiro elemento, linguagem. Segundo, relações de parentesco. Terceiro, mitos ou crenças, um elemento só. E por último, os tabus, as proibições que existem em cada sociedade. Vamos lá? Primeiro, linguagem. Segundo, parentesco. Terceiro, mitos e crenças. Quarto, tabus e proibições. Esses são os elementos estruturantes, fundamentais para a gente falar sobre qualquer cultura, de acordo com essa teoria, com essa perspectiva, que na sociologia a gente chama de estruturalismo. Beleza? Então, olha só. A linguagem, por exemplo, ela é um dos fatores determinantes na teoria desses 2 autores, tanto do Claude Lévi-Strauss, quanto também do Ferdinand Saussure, que são autores importantes dentro da visão estruturalista sobre a cultura. O Lévi-Strauss, inclusive, ele é muito importante para a história da sociologia brasileira, certo? Porque ele é um dos primeiros professores, lá na década de 30, que vieram para o Brasil praticamente fundar a primeira faculdade de sociologia
do país, né? A primeira faculdade de sociologia da história do nosso país. O Claude Lévi-Strauss foi parte integrante da equipe de professores que veio para cá, lá da Europa, professores da França principalmente, mas também de outros lugares lá da Europa, que vieram para o Brasil para fundar em São Paulo a primeira faculdade de sociologia do país lá nos anos 30. Né? Por volta de 1935, oficialmente essa é a data da fundação da faculdade de sociologia lá em São Paulo. Então, Lévi-Strauss ele tem uma importância muito significativa tanto para o estruturalismo quanto também para a consolidação da sociologia brasileira. Inclusive, um dos livros mais importantes do Lévi-Strauss é um livro sobre índios brasileiros, denominado de Tristes Trópicos, publicado no ano de 1955. Ele já estava há uns 20 anos, mais ou menos, aqui no Brasil, pesquisando sobre cultura indígena e publicou essa obra, que é uma das obras mais importantes dos estudos culturais do século XX. E é considerado o Lévi-Strauss o criador dessa corrente chamada de antropologia estrutural. O que significa isso? Lévi-Strauss foi o primeiro autor da sociologia e da antropologia a perceber esses 4 elementos como estruturantes: a linguagem, as relações de parentesco, os mitos e crenças e também os tabus e proibições. Certo? E além do Lévi-Strauss, a gente tem a figura aqui de Ferdinand de Saussure, que é um linguista, um cara relacionado a essa área mais específica do estudo da língua, do estudo da linguagem, que colaborou bastante para o desenvolvimento também do estruturalismo na sociologia e na antropologia. Esses são os personagens principais dessa corrente denominada de estruturalismo. Então, a primeira parte da aula, a primeira corrente, a gente já conseguiu explicar, espero que você tenha compreendido, tá? Anota sempre as coisas que eu vou te falando que são importantes. E agora a gente vai para a segunda parte da aula, que é a parte que trata sobre a corrente chamada de culturalismo norte-americano. Você já tem uma localização, né? Norte-americano, América do Norte, mais precisamente os Estados Unidos. Então, essa corrente antropológica, esses estudos culturais, eles surgiram com pesquisadores dos Estados Unidos, principalmente, tá? Como, por exemplo, o Boas, a Margaret Mead, a Ruth Benedict, que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre eles. Segura um pouco aí. Olha só, acompanha aqui comigo. O culturalismo norte-americano surgiu na década de 1930, certo? Concomitante, assim, na mesma época, mais ou menos, que o estruturalismo também apareceu. E estabeleceu o método comparativo. Isso aqui é importante, tá? Método comparativo é um dos critérios fundamentais do culturalismo norte-americano. E a formação de padrões culturais também, a partir dos quais é possível apreender as leis no desenvolvimento das culturas. Uma das grandes características do culturalismo norte-americano, da antropologia norte-americana do século XX, é exatamente essa perspectiva relacionada ao relativismo cultural. A tentativa de entender, de compreender uma cultura não de forma a considerá-la como superior ou inferior, como faziam os evolucionistas, como era muito comum no etnocentrismo do século XIX. Essa perspectiva ela já é mais relativista, ela já segue mais essa linha de pensamento, ok? Os principais representantes são Franz Boas, Margaret Mead e Ruth Benedict. Então esses 3 autores, né? Um autor, que é o Franz Boas, e 2 autoras, 2 pesquisadoras mulheres, Margaret Mead e Ruth Benedict, foram fundamentais na consolidação desse novo raciocínio acerca da cultura, dessa nova corrente de pensamento que é o culturalismo norte-americano. Deixa eu voltar rapidinho aqui. Então lembra, culturalismo norte-americano, década de 30, método comparativo e formação de padrões culturais. O estudo deles é muito baseado nesse critério. E eles também são adeptos de uma visão mais relativista acerca da cultura. Professor, o que significa isso? Vou te explicar. A visão relativista é aquela que determina que, para compreender uma cultura, você deve levar em conta o seu próprio processo de formação. Você não deve estabelecer nenhum tipo de gradação cultural, como se fazia no século XIX, onde tinha a ideia de civilização, barbárie, selvageria, né? Típica do evolucionismo cultural, do etnocentrismo. Então essas ideias elas são deixadas para trás e a gente passa a ter um novo olhar, uma nova perspectiva que é relativista e que o culturalismo, a antropologia norte-americana acabou abraçando essa ideia para seguir os estudos acerca da cultura. Certinho? Terceira, a antropologia interpretativa, também chamada de hermenêutica. Olha só, não vai se assustar com essa palavra.
você não precisa se assustar com nenhum termo, que aqui a gente explica tudo para você. Toda vez que você observar em qualquer texto, em qualquer questão de vestibular, por exemplo, ou no seu livro de sociologia, a expressão hermenêutica relacionada à cultura, ela tem o valor da ideia de interpretação. Então a palavra hermenêutica é quase um sinônimo de interpretação, certo? A antropologia hermenêutica é a mesma antropologia interpretativa, é o nome mais fácil da gente se referir a essa escola do pensamento. Essa corrente do pensamento, ela surgiu na segunda metade do século XX. Presta atenção que a gente está fazendo aqui uma coisa que é acompanhando o tempo histórico, né? A gente começou na primeira aula lá no século XIX, falou do evolucionismo cultural, etc. Aí nessa aula agora, a gente já começou lá na década de 30, na primeira metade do século XX, falamos do estruturalismo de Claude Lévi-Strauss, falamos ainda há pouco do culturalismo norte-americano, e agora a gente já vai entrar na segunda metade do século XX. Eu estou fazendo contigo aqui uma linha histórica do pensamento acerca da cultura, do pensamento antropológico dentro dos estudos de sociologia. Então a gente está indo de acordo com o tempo até chegar nos dias de hoje, tá? Olha só, década de 70, década de 60, 70, principalmente nos anos 70, é a época que essa antropologia, chamada de interpretativa ou hermenêutica, ela vai de fato ser a grande sensação do momento, tá? O que ela quer dizer? Acompanha comigo. A antropologia hermenêutica ou interpretativa surgiu na década de 60 e se consolidou nos anos 70. E visa estabelecer a cultura como uma, atenção, hierarquia de significados. Ó, hierarquia, ponto mais alto, aí vai, né, descendo e tal. Então existe uma hierarquia de significados que expressa a ideia de cultura para a antropologia hermenêutica, a partir da leitura que os nativos fazem de sua própria cultura. Percebe como existe agora uma valorização ainda maior da cultura própria, da cultura específica, que não é nem mais o olhar de quem vem de fora, mas é o olhar de quem está inserido, é o olhar do nativo, é a forma como ele interpreta, tá vendo? Ó? Interpretativa. É a forma como o próprio nativo interpreta os valores e significados da sua própria cultura. Aí você não tem como esquecer. Por que o nome é antropologia interpretativa? Porque vem da interpretação dos significados, dos sentidos atribuídos culturalmente às coisas que compõem o universo cultural dentro de cada sociedade, pelos próprios nativos, por quem está inserido no processo. O principal representante dessa corrente é um cara chamado Clifford Geertz, está bem aqui ó, o nome dele, Geertz. E o principal livro dele é um livro chamado, olha o nome do livro, A Interpretação das Culturas. Não tem como você errar. Antropologia interpretativa, o foco é o quê? A interpretação dos significados. Como é o nome do principal livro? A interpretação das culturas. Está muito óbvio, está muito claro que essa corrente aqui está mais relacionada à questão de como as pessoas interpretam os elementos culturais, sobretudo aquelas que estão inseridas, aquelas que são, entre aspas, os nativos daquela cultura em questão. Okay? Não é o olhar de fora, é também o olhar de dentro, de quem está inserido. Eu vou te dar um exemplo. A feijoada, por exemplo, aqui para nós no Brasil, ela é um prato muito comum, né, do nosso dia a dia. As pessoas elas costumam se alimentar de feijoada em várias regiões diferentes do Brasil. É um prato típico, né, da nossa cultura, da nossa culinária. Só que em outras regiões do mundo, a feijoada ela tem um valor étnico, ela tem um valor muito maior do que simplesmente esse de ser um prato do cotidiano. Existe um significado muito maior, por exemplo, para o negro norte-americano, para o afrodescendente lá do sul dos Estados Unidos. Para ele, pratos como a feijoada remetem ao passado de escravidão, à época do colonialismo, sacou? Então é uma outra ideia, uma outra interpretação, que é feita pelo cara que está naquela cultura, que está inserido naquele contexto. Enquanto para nós a feijoada é um prato típico, comum, né, do cotidiano, para eles tem um valor muito superior, tem um valor étnico, um valor histórico, entendeu? Então é essa a ideia da hermenêutica, é você deixar com que as pessoas consigam interpretar esses elementos culturais, atribuindo significados, né, de acordo com a sua vivência, de acordo com a sua experiência também. E aí, como a gente está falando de uma corrente onde o significado, atenção, hein, a interpretação, ela é elemento fundamental, para você conseguir atribuir um sentido para alguma coisa, para você olhar uma cruz, por exemplo,
e atribui a essa cruz um sentido sacro, sagrado. Você precisa de quê? Você precisa da linguagem. É a linguagem que nos capacita a entender os símbolos, a atribuir sentidos, a interpretar as coisas. Então, o que a hermenêutica faz? Não tinha aqueles 4 elementos, vou voltar rapidinho para você. Aqueles 4 elementos da escola estruturalista, aqui ó, linguagem, parentesco, mitos, crenças, tabus e proibições, a hermenêutica reduz para um só. Segundo a antropologia hermenêutica ou interpretativa, a linguagem é o único elemento fundamental. Porque a partir da linguagem, a gente elabora crenças, a gente constrói os mitos, as narrativas, a gente elabora as proibições, a gente atribui sentido, atribui significado às coisas que a gente percebe, que a gente vive, que nos circundam, certo? Então foca nisso, a linguagem é o elemento fundamental dentro dessa visão interpretativa ou hermenêutica da cultura. Beleza? Agora falta só uma para a gente fechar a aula. E para a gente finalizar, vamos falar sobre a antropologia pós-moderna. Olha só, tudo aquilo que leva o adjetivo pós-moderno é entendido como um momento posterior à modernidade, certo? E também pode ser entendido como uma coisa mais relacionada à desconstrução, dependendo da visão filosófica que a gente esteja falando. Então, se a gente fala de filosofia pós-moderna, por exemplo, lá na área de filosofia, do meu amigo André Luiz, a filosofia pós-moderna tem a ver com a desconstrução de saberes consolidados. Enquanto que a antropologia pós-moderna é muito mais uma questão temporal mesmo. Tanto é que ela é chamada também de antropologia crítica. E ela surge a partir dos anos 80 em diante. Ela vem até a nossa fase agora, que é o século XXI. Ok? E essa antropologia, chamada de pós-moderna ou crítica, ela está preocupada com o quê? Atenção. Com a reinterpretação. Olha aí, ó. Ainda agora, vou voltar rapidinho. Eu falava sobre interpretação, lá na hermenêutica. Agora, eu estou falando sobre reinterpretar. O que significa reinterpretar? Significa interpretar outra vez, interpretar novamente. A reinterpretação textual das etnografias clássicas e contemporâneas. Então, o que o pós-moderno na antropologia propõe? Vamos interpretar de outra maneira tudo aquilo que os antigos escreveram, que os anteriores escreveram, que o pessoal lá do século XIX escreveu, que o pessoal do culturalismo norte-americano, que o pessoal do estruturalismo também. Ou seja, é uma visão crítica, por isso que o nome também é antropologia crítica. É uma visão de criticidade sobre toda a construção de teorias, de etnografias, como a gente chama, clássicas e também contemporâneas ao longo do tempo. Desde quando surgiu a antropologia e a sociologia no século XIX até os dias atuais. Reinterpretar significa o quê? Lançar um novo olhar. Significa tentar entender de outra forma, tentar entender de outra maneira, sob outra perspectiva, aquilo que já estava consolidado como forma de conhecimento. O principal representante dessa corrente chamada antropologia pós-moderna é um cara chamado James Clifford. De novo, não vai confundir. Porque ainda agora a gente falou de Clifford Geertz. Isso é uma pessoa, tá? É uma pessoa diferente da outra. Clifford Geertz é o representante da antropologia hermenêutica, da interpretação, da linguagem. E aí tem o James Clifford, que é um nome parecido, né? Que é o cara ali mais importante da chamada antropologia pós-moderna, só para você não se confundir. E aí na antropologia pós-moderna a gente tem esse livro que ainda não foi traduzido para o português, né? A gente tá original aqui em inglês, que é Right Culture, The Poetics and Politics of Ethnography. Eu vou tentar traduzir aqui. Significa escrevendo cultura, a poética e a política da etnografia. Ou seja, resgatando, né, a perspectiva lá da reinterpretação sobre aquilo que antes já estava estabelecido e consolidado nas teorias clássicas e contemporâneas, beleza? E com isso, meus queridos, a gente vai encerrando mais uma aula de sociologia. Lembrando, vou fazer um resgate aqui do que a gente viu hoje. A gente falou sobre as escolas antropológicas. É a parte 2 desse conteúdo. Na aula de hoje eu falei para vocês sobre, primeiro, falei sobre o estruturalismo de Claude Lévi-Strauss. No estruturalismo, 4 elementos são importantes: linguagem, parentesco, mitos e tabus. 4.
Depois a gente falou do culturalismo norte-americano, das teorias lá de Franz Boas, Margaret Mead e Ruth Benedict. E aí eu fui para a hermenêutica, onde daqueles 4 elementos sobrou só um, que é a linguagem. E agora, por último, eu falei da antropologia pós-moderna, que propõe uma reinterpretação dessas teorias anteriores. E com isso a gente encerra mais um conteúdo de sociologia. Muito obrigado pela atenção, espero que tenha sido proveitoso para vocês e a gente se vê numa próxima videoaula. Tchau!